Que as bênçãos do Divino Mestre Jesus nos envolvam para que possamos fazer esse estudo. Nós estamos no tópico 10 do livro Desobsessão, livro de autoria de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ditado pelo Espírito André Luiz. O livro pertence à editora FEB, o site é www.febeditora.com.br, onde você pode encontrar esse livro e muitos outros. É importante que a gente estude as obras de André Luiz, complementando o estudo que já tenhamos feito das obras de Kardec. Porque é um complemento. Esses 16 livros trazem para nós elucidações importantes daquilo que nós estudamos na codificação. E na codificação nós já temos pronto o estudo do livro dos médiuns. Futuramente pretendemos colocar o estudo do livro dos Espíritos e do Evangelho. Mas vamos fazer mais gradativamente, conforme estamos fazendo o livro Desobsessão. Dois tópicos por dia, para o momento a gente acaba, né? Que Jesus abençoe e nos ilumine para que a gente dê esse estudo e a gente possa ter êxitos nos nossos empreendimentos espirituais, principalmente procurando crescer espiritualmente, procurando absorver as informações que os Espíritos superiores trazem para nós. E, portanto, procuremos, nesse momento, nos tornarmos bons instrumentos dos bons Espíritos que nos protegem, que nos orientam e que nos direcionam a vida para o caminho do bem, da fraternidade e da luz. Trabalho dos médiuns. Tópico 10, do capítulo 42 ao 50. 42. Atitude dos médiuns 1. São várias atitudes dos médiuns, vamos observar. O médium de incorporação, como também o médium esclarecedor, não podem esquecer em circunstância alguma que a entidade perturbada se encontra para eles na situação de um doente ante o enfermeiro. Então, aquele doente que está lá internado no hospital, necessitado de vários tipos de apoio, o enfermeiro é aquela pessoa que está ali cuidando dele, que vai dar água, vai dar o remédio, vai fazer uma higienização. E, muitas das vezes, uma reunião de desobsessão é uma CTI ou até mesmo uma UTI, porque nós temos 3 níveis de reunião: educação mediúnica, reunião mediúnica propriamente dito, que faz o trabalho também de desobsessão, mas não exclusivo de desobsessão. E, então, se não é exclusivo de desobsessão, o que mais tem na reunião mediúnica? Tem médiuns em treinamento, recebendo comunicação de espíritos que estão em situação de sofrimento, mas não são aqueles tão empedernidos no mal quanto numa reunião de desobsessão. E, portanto, a reunião de desobsessão é uma CTI ou UTI espiritual. A reunião mediúnica é uma enfermagem mais refinada, e o desenvolvimento mediúnico é um pronto atendimento. Todos nós devemos procurar crescer dentro do trabalho que tenhamos empreendido, que estejamos empreendendo, para que a gente seja bons instrumentos do bem, para que a gente seja aqueles que levaremos ao Pai as bases do amor, da fraternidade, a luz excelsa que nos impulsionam para a paz, que nos impulsionam para a misericórdia divina, estabelecendo em nossos corações todo o bálsamo, todo o potencial de construção do bem, de construção das bases cristãs em nossas almas. Todos nós somos médiuns do bem. Basta ligarmos a antena do amor, da compaixão, da misericórdia, e arregaçarmos a manga e começarmos a trabalhar. Estejamos atentos para atendermos esses nossos irmãos com muito carinho, com muito amor, com muita compreensão daquele desespero, daquele momento de dor e de sofrimento, que às vezes naquele momento o Espírito trouxe à tona o remorso, trouxe à tona o sentimento de sofrimento que até então ele escondia e mantinha só para ele. E nós, como instrumentos do bem, representantes da espiritualidade superior naquele momento, tenhamos toda a paciência para agirmos com a maior segurança possível. No socorro espiritual, os benfeitores e amigos das esferas superiores, tanto quanto os companheiros encarnados, quais o diretor da reunião e seus assessores, que manejam o verbo educativo, funcionam, lembrando autoridades competentes no trabalho curativo. Então, todos que estão ali dentro, é como uma equipe de trabalho dentro de um atendimento
para a saúde espiritual. Nesse atendimento para a saúde espiritual, nós temos que estar imbuído dos melhores sentimentos, temos que estar imbuído da melhor forma de agir e de construir, porque nossos corações devem estar mais limpos possível, voltados para o bem legítimo, para as realizações excelsas de um amor transcendente. Um amor que vê todos como os nossos irmãos, todos como os filhos de Deus. Mas o médium é o enfermeiro convocado a controlar o doente, quando lhe seja possível, ou melhor, quanto lhe seja possível, impedindo a este último manifestações tumultuárias e palavras obscenas. Então o médium tem que fazer um controle para, dentro da medida do possível, evitar determinados gestos bruscos, bater na mesa, xingar, falar palavras obscenas. Então o médium ele tem que estar sempre em processo de educação na vida e no mundo, no momento da mediunidade, no momento mediúnico. E nós todos temos que estar bem atentos, nós todos temos que estar bem vigilantes, para que estejamos somando, construindo, para que a paz e a harmonia aconteça entre todos os corações. E nesse momento é onde nós vamos dar testemunho desse amor, dessa compreensão. Portanto, treinemo-la durante todos os dias, todos os momentos. O médium psicofônico deve preparar-se diariamente para a função que exerce, reconhecendo que não se acha dentro dela a maneira de fantoche, manobrando integralmente ao sabor das inteligências desencarnadas, mas sim na posição de intérprete e enfermeiro capaz de auxiliar até certo ponto. Então ele tem que estar sempre se preparando com bastante dignidade para exercer a função. Evitar palavras obscenas durante o dia, anedotários chulos, piadinhas, brincadeiras de mau gosto e até mesmo xingamentos, exaltação do ego, revolta, xingamento. Todos temos que estar nos unindo para que as inteligências desencarnadas estejam sempre contribuindo para o bem e a gente possa ser bom intérprete daquele momento de trabalho, naquele momento de auxiliar os sofredores. Na contenção e na reeducação dos espíritos rebeldes que recalcitram no mal, a fim de que o dirigente se sinta fortalecido em sua ação edificante e para que a equipe demonstre o máximo rendimento no trabalho assistencial. Deixa eu olhar só um detalhe aqui. Então, ele vai trabalhar contendo a situação até um certo ponto. Mas ele conseguindo conter até certo ponto, vai facilitar que as equipes que estão ali no processo de reeducação de nós mesmos e para auxiliar na reeducação dos espíritos, consigam conversar com esses espíritos rebeldes, recalcitrantes no mal ou perdidos no plano espiritual, a se manifestarem dentro de um padrão de segurança para que seja todas as forças do bem para edificar naquele nosso irmão também as forças do bem, também as forças do amor, da compaixão, desperte nele o sentimento de procurar e buscar a luz. Por isso, quanto nós buscarmos todo esse objetivo de criar forças para edificar realmente o bem em nós mesmos e naqueles nossos irmãos que estão ali em sofrimento, se comunicando, o rendimento do trabalho vai ser muito melhor. O nosso trabalho assistencial vai ser sublimado nesse momento. Trabalhemos, pois, com amor, com carinho e com devoção pelo bem que devemos fazer. Atitude dos médiuns 2. Ainda mesmo quando o médium é absolutamente sonâmbulo, incapaz de guardar lembranças posteriores ao socorro efetuado, semi-desligado de seus implementos físicos, dispõe de recursos para governar os sentidos corpóreos de que o espírito comunicante se utiliza, capacitando-se, por isso, com o auxílio dos instrumentos espirituais, a controlar devidamente as manifestações. Aqui no slide anterior está faltando o hífen, mas a gente consegue ler. Bom, é importante que a gente tenha esse sentimento de saber que
esse entendimento, perdão, é importante que nós tenhamos esse entendimento de saber que o médium, por mais mecânico que ele seja, por mais passivo que esse médium seja, ele tem condições de dar uma controlada no espírito para que determinadas palavras, determinadas frases não sejam faladas. E até mesmo para bloquear algumas comunicações. Mas, se o espírito está muito bravo, ele vai ver que ele tem que esperar, dar alguns segundos para que o espírito se recomponha, ele vai dar um livre fluxo de palavras, o dirigente vai entender, vai chamá-lo ao controle da situação e pedir ao espírito moderação naquilo que ele fala. Quando o dirigente falar, ou o médium dialogador falar, meu irmão, modere-se nas suas palavras, o médium tem que estar atento para começar a controlar a situação e dar ao espírito sentido de disciplina, de respeito, porque o médium não vai ser totalmente passivo. O médium vai ser um importante agente indutor das reformas que o espírito precisa implementar. Então todos nós devemos estar sempre conscientes de que somos importantes peças indutoras a impulsionar o bom andamento do trabalho mediúnico. Não se diga que isso é impossível. Desobsessão é obra de reequilíbrio, refazimento, nunca de agitação e teatralidade. Embora possa ocorrer agitação, possa ocorrer teatralidade, eventualmente, ou em determinado momento da comunicação. Mas o sentimento de amor e de paz deve estar sempre reinando em todos nós. Esse sentimento de luz, de fraternidade e serenidade deve procurar construir em nós as bases sagradas para edificação do amor em nossos corações, para edificação do amor e da paz em nossas vidas. Trabalhemos, pois, construindo a paz, construindo a harmonia, para que tudo transcorra da melhor forma possível, visando aquele objetivo essencial de todo o trabalho mediúnico: reeducação de homens e almas. De homens e espíritos. Homens no sentido ser humano, né? Homens, mulheres, todos têm que se reeducar. Lembrando que o comportamento moral de qualquer um integrante da reunião mediúnica é de suma importância para o bem-estar de todos, para os bons resultados que a reunião se faz merecedora e para que nessa reunião se faz necessário. Nesse sentido, vale recordar que há médiuns de incorporação normal e médium de incorporação ainda obsidiado. E sempre que o médium dessa ou daquela espécie se mostre obsidiado, necessita de socorro espiritual, através de esclarecimento, emparelhando-se com as entidades perturbadas, carecentes de auxílio. Então todos nós temos que procurar trabalhar os nossos sentimentos, os nossos sentidos, para que nossos resultados sejam os melhores. E olha que detalhe importante, tem médios que estão normais e tem médios que ainda estão obsediados. E muitas das vezes o espírito, quando chega, fala assim, os espíritos superiores falam baixinho, falam de forma dócil, mas tem médium que tem muita energia. E quantos espíritos chegam perto dele, que dão energia para ele, a voz dele dobra a potência. E ele fala com muito entusiasmo. E aí as pessoas, é um espírito inferior. Aí quando chega, aí vai tentar doutrinar o espírito, toma um chavão. Cuidado, entenda as energias do médium. Não queira fazer que o médium João seja igual ao médium José, que o médium Maria seja igual ao médium Alice. Cada médium tem as suas características. É lógico que com o tempo, ambos irão se educar, irão treinar as suas energias para que aquelas energias sejam passadas da melhor forma possível. Sejam metabolizadas da melhor forma possível, né? Mas, até que se chegue a essa equação de equilíbrio, tenhamos amor e compaixão pelos nossos companheiros. Então,
Se o médium está apresentando algum tipo de desequilíbrio, ajudemo-lo. Uma conversa amiga, o passe, as nossas orações. E as entidades que estão com ele também precisarão ser esclarecidas. Porque elas são carecentes de auxílio. Só não pode ter a ideia de achar que vai tentar doutrinar espírito superior. E muitas das vezes tem espíritos que eles estão totalmente perdidos no plano espiritual. Mas eles chegam falando manso, suave, por característica dele e do médium. Aí fala para as pessoas fazerem meditação, para as pessoas ficarem em meditação, que tem que imaginar bolinhas coloridas e uma série de coisas, com todo respeito ao médium que fala isso, mas esse espírito está carecendo de instrução. Mas a gente fala assim, e a caridade, meu irmão, você vai ajudar a gente a fazer caridade? Não precisa de caridade. Aí você já sabe que você tem que conseguir fazer esse espírito entender e transcender aquele ponto de vista, com todo carinho, com todo respeito. Mas, e usando sempre os argumentos da oração. E às vezes o espírito fala assim, não precisa de oração, é só meditação. Então ele está tentando te induzir a sair de um ponto importante para que ele seja desligado daquele processo obsessivo. Ou que ele desperte daquela auto-hipnose que ele se criou. Dá para falar uma semana inteirinha sobre o assunto, não dá? Mas todo cuidado é pouco e o bom senso deve prevalecer sempre. Realmente, em casos determinados, o medianeiro da psicofonia não pode governar todos os impulsos destrambelhados da inteligência desencarnada que se comunica na reunião. Como nem sempre, o enfermeiro logra impedir todas as extravagâncias da pessoa acamada. O bom senso deve prevalecer sempre. Então, nem é o médium que está obsediado. Tem médium obsediado que ele é um lorde. Certa vez a gente estava conversando com um grupo de pessoas que trabalham numa reunião mediúnica e eles relatavam uma coisa importante. Um certo senhor, que é realmente aquele lorde, extremamente educado, extremamente sensível, embora não fosse uma pessoa espírita do movimento espírita, mas estava convivendo com aquele grupo espírita. E todos, lógico, todos gostam muito dele, admiram muito ele. E um certo dia um espírito disse, eu sou obsessor do fulano. Em tal época, assim, nós vivíamos juntos. E como ele era muito culto, eu resolvi aprender tudo o que ele sabia para tentar conquistar uma certa pessoa que era apaixonada por ele. E quando ele reencarnou, eu fiquei o seguindo, induzindo ele a praticar tudo aquilo que nós aprendemos na última vida. Mas eu cansei de ficar aqui e quero ir embora. E agora? Se eu desligar dele, ele morre. Então nem sempre o obsessor é estouvado, grita, bate pé. E aí foi um longo tempo de diálogo, de conversa, pedindo autorização das equipes espirituais superiores para nos orientar, para nos ajudar. Trocamos ideias e moderadamente, ou ele que resolveu ficar mais tempo junto daquele senhor, ou a espiritualidade superior foi conduzindo as situações para que ao longo de meses ele pudesse se desligar. Não pode estalar o dedo num momento desse, que você desencarna a pessoa que está obsediada. Então, é um trabalho da equipe fazendo orações, conversando com aquele espírito, orientando, trocando ideias, pedindo auxílio da espiritualidade superior, até o momento que ele tenha condições de desligar sem causar danos à pessoa ao qual ele estava ligado por muitos anos, mais de 50 anos, muito mais. Então, são trabalhos, quando você fala de trabalhos mediúnicos, de trabalhos com o mundo espiritual, são cuidados essenciais que nós devemos ter. São cuidados importantes que nós devemos incorporar. Para que, ao longo da nossa caminhada, nós estejamos em condições de auxiliar cada vez mais. E uma coisa importante que o Espírito intuiu aqui. E se o dirigente tiver sob influenciações negativas? E se o dirigente estiver sob influenciação de espíritos inimigos da doutrina espírita? É possível? O que você acha? Estejamos atentos. E são espíritos sofistas,
falam, circulam, rodam em círculo, falam, circulam e rodam em círculo, não esclarecem nada e muitas das vezes desarticulam, desarmam o trabalho da espiritualidade que está conduzindo o assunto para um ponto construtivo. Ele vem e desarticula tudo aquilo ali. Porque como ele está sob a influência de um espírito inferior, ele não consegue alcançar a dimensão daquela explicação e ele quer cortar antes. Ou ele já percebeu a dimensão da explicação, ele quer cortar antes, que chegar no fim ele vai tomar um chavão. Temos que estar atento, temos que estar vigilante, para que construamos na reunião mediúnica as bases do amor, da paz e da fraternidade legítima, para que todos nós estejamos construindo em nosso mundo íntimo as realizações sublimes do amor que nos conduz ao Pai. E a sabedoria que nos permite discernir todas esse emaranhado de situações. Simples assim, se estivermos em sintonia com os nossos mentores, com os nossos protetores. Contudo, mesmo nessas ocasiões especiais, o médium integrado em suas responsabilidades dispõe de recursos para cooperar no socorro espiritual em andamento, reduzindo as inconveniências ao mínimo. Então, o médium que está bem integrado no sistema ali, no trabalho com muitas responsabilidades, ele vai ter sempre recurso para exercer a mediunidade com segurança. A segurança, lógica, com todas as seus melindres, seus altos e baixos. E aí as inconveniências serão sempre reduzidas ao mínimo. E aquele que já está com mais percepção da situação, ele vai saber conduzir os diálogos ali dentro para que as pessoas se despertem para os valores reais, para que estejam presentes numa comunicação mediúnica dentro de uma reunião mediúnica. Isso é tão complicado quando a gente lida com vários seres humanos, sim. Certa vez eu estava conversando com um grupo de pessoas e participamos de um evento. Mais tarde, conversando com outro grupo de pessoas, foi-nos revelado que aquele grupo com o qual a gente tinha conversado, eles não estavam muito bem afinizados com as coisas de Kardec e queriam, inclusive, dar um jeitinho para Kardec não ter tanto peso dentro da doutrina espírita. E aí, quando a pessoa me falou isso, eu comecei a ligar os fatos, a perceber as situações. E, diante disso, nós tenhamos que ter, logicamente, cuidados especiais para que venhamos a nos vigiar para realizarmos da melhor forma possível o nosso trabalho de crescimento e aperfeiçoamento dos espíritos, com os espíritos. E nosso também, né? Lógico. Mal-estar imprevisto do médium. Antes da reunião, aí o médium fala assim, não posso ir que eu marquei uma consulta hoje que eu estou passando mal. Não somos nada contra marcar uma consulta. Mas o médium tem que prestar atenção, como nós vamos ver, que muitos dos mal-estares que ele sente, palavra estranha, né? Mas muitas dessas situações estranhas são puramente energéticas e ele não adianta querer tomar um remédio químico. Muitas das vezes, algumas doses homeopáticas vão ajudar. Mas a reunião mediúnica vai ser fundamental e essencial. Se eu estiver tomando homeopatia, eu posso participar da reunião mediúnica? Pode e deve, seu trabalho vai ser muito maior, muito mais expressivo, muito mais dinâmico. Você vai oferecer muito mais à reunião. Todo serviço na Terra prevê possibilidades de falhas compreensíveis. Ó, a gente acha que o médium está passando mal, mas pode ser uma falha do médium. E aí, como que a gente fica? Como que a gente age? Como que a gente vai resolver o problema? O automóvel comumente sofre perturbações em determinados implementos a meio da viagem. O carro dá defeito. Nós também podemos dar defeito, correto? E o carro do médium tem que ser um carro bem ajeitadinho, porque senão os espíritos dão um jeitinho. Hoje os carros são muito
tem uma sofisticação técnica muito grande. Dificilmente a gente vê um carro parado na rua com defeito. Antigamente isso era muito comum. Portanto, a comparação ali é importante para a gente entender que temos que ter cuidado com o nosso carro, mas com o nosso corpo, mais cuidado ainda. Um tear interrompe a tecelagem pela exaustão de uma peça. Ele vai levando a gente a fazer as nossas devidas reflexões sobre os cuidados que o médium tem que ter consigo mesmo. Então tudo dá defeito, tudo se desgasta. Na desobsessão, o mal-estar é suscetível de sobrevir no médium ou num dos colaboradores em ação, principalmente no que tange a uma crise orgânica francamente imprevista. O médium pode ter um desarranjo orgânico totalmente imprevisto, mas teria influência dos espíritos? Teria? Lógico, você está com o livro na mão, você já leu a resposta lá no fim. Mas nós temos que fazer essa reflexão, porque muitas das vezes é interferência do espírito. Verificado o incidente, o companheiro ou a irmã necessitada de assistência permanecerá fora do círculo de atividade, recolhendo o amparo espiritual do ambiente quando o mal-estar não seja de molde a se lhe aconselhar o recolhimento imediato em casa. Viu? Tem situações que nós temos que discernir que é o mal-estar devido à influência dos espíritos. E existe outro mal-estar devido a uma indisposição física mesmo do médium, uma necessidade dele estar em casa. Ele nem falou de atendimento específico, mas dele estar em casa. Mas na grande maioria das vezes, vamos dizer em 95% dos casos, é importante que o médium, mesmo sentindo mal-estar, que não lhe corra risco de vida, e ele tem que saber disso, ele deve comparecer à reunião mediúnica. No mínimo ele vai ser tratado. Mesmo que ele fique fora daquele ambiente lá da atividade mediúnica, numa salinha contígua, mas ele deve estar junto das pessoas na reunião mediúnica. Educação mediúnica 1. Evite o médium as posições de desmazelo na acomodação entre os companheiros, quando se ache sob a influência ou presença dos desencarnados em desequilíbrio e descontrole das expressões verbais. Então, se você está ali conversando com aquele médium, se você está ali conversando com o médium incorporado, com aquele espírito, uma postura bem condizente com a sua necessidade de conversar ali. Uma postura bem condizente com a sua necessidade de agir ali. Todos nós temos que manter a serenidade possível para trabalharmos com amor, com responsabilidade, mas principalmente com uma postura digna. Mas eu tenho uma ciática que em determinado momento eu tenho que mudar de posição. Respeitemos. Mas na hora da comunicação, procure manter uma posição mais apropriada possível. Empenhando-se em cooperar na administração do benefício aos espíritos sofredores, frustrando a produção de gritos e as comunicações de palavras torpes. Educação das palavras, a gente já falou nisso aqui antes. Como se manifestar, como se expressar, isso é importante. Certa vez, numa reunião mediúnica, o espírito começou a gritar, bater na mesa, socar a mesa, gritar. E o dirigente, educadamente, pediu que ele não gritasse, que ele não batesse na mesa. E o espírito, para desagrado do dirigente, falou assim: mas aquele jovem que está ali, dormindo, ele atrapalha todo o nosso serviço, que ele vem para cá e começa a atrapalhar. E você trouxe ele para cá para te ajudar. E o dirigente não gostava daquele médium. Tinha uma implicância com aquele médium. Isso acontece também. Então o médium foi colocado naquela reunião para tratamento de desobsessão pelos mentores da casa, lógico. Mas os mentores da casa já queriam mostrar para aquele dirigente outras possibilidades. Então, lógico, o dirigente ficou muito sem graça, ficava sem saber o que falar e não soube conduzir, logicamente, o transcorrer
da sua relação com aquele componente. Porque muitas de nós, principalmente as pessoas mais velhas, nem todas, mas principalmente, tem mais dificuldade com relação ao perdão, de dar o braço a torcer. E aí cria-se alguns inconvenientes desagradáveis. Nós devemos estar sempre procurando nos instruir, nos aperfeiçoar, adquirir conhecimentos, agir com prudência, para que tudo aconteça da melhor forma possível e para que nós tenhamos os melhores resultados possíveis. E o médium, então, ele tem que saber evitar todos esses transtornos, mas tem hora, como já citamos anteriormente, sai do controle do médium e ele vai falar algumas palavras torpes, vai dar alguns socos na mesa e, amigavelmente, o dirigente vai pedir calma, vai orientar, como se daria no diálogo natural das outras situações. Não ouvidem, esqueçam. Não ouvidem os medianeiros que o recinto empregado nos serviços da desobsessão é comparável a uma intimidade respeitável de um hospital. O ambiente da reunião mediúnica vai ser comparado a um hospital. E o da desobsessão, então, é mais refinado ainda aquela situação, mais equipamentos, mais instrumentos os espíritos têm ali dentro, e nós devemos entrar ali com muito respeito. Evitar palavrórios, falatórios, pensamentos chulos, dentro do possível, entrarmos da forma mais serena possível e mais silenciosa possível. Educação mediúnica 2. Os medianeiros psicofônicos nunca admitam tanto descontrole que chega ao ponto de derribar móveis ou quaisquer objetos, tumultuando o ambiente. Então o medianeiro tem a responsabilidade de manter o ambiente em ordem. Ele pode ter até alguns sinais de extravagância, mas manter o máximo possível a sua serenidade, o máximo possível o seu controle. Lembre-se de que não se encontram à revelia das manifestações menos felizes que venham a ocorrer. Então o médium psicofônico, ou de incorporação, como as pessoas costumam dizer, ele tem que assumir os controles, o máximo possível. Um grito, ou uma voz mais exaltada, um soco na mesa, é possível. E as pessoas têm que compreender também as características do médium. Nada de ações extravagantes, chamada de atenção rude, tudo da mais forma possível, da forma mais equilibrada, mais harmônica possível, para que tudo transcorra da melhor forma. Benfeitores desencarnados estão apostos na reunião, sustentando a harmonia da casa, e resguardarão as forças de todos os médiuns em serviço para que se desincumbam com limpeza e dignidade das obrigações que lhe assistem. Conforme já falamos antes, que os protetores da casa, temos protetores dos médiuns, protetor da casa dos médiuns, todos estão imbuídos do melhor sentimento e todos estão ali para colaborarem para que tudo ocorra da melhor forma possível. Mantenhamos a nossa sintonia, mantenhamos o nosso coração elevado, para que, todos sintonizados com o bem prevaleça sempre naquele ambiente. Um deslize aqui, outro deslize ali, faz parte do nosso processo evolutivo, faz parte dos erros e acertos da vida. Só que os deslizes têm que ser mínimos e os acertos têm que ser máximos, sem exigências, sem cobranças descabidas, mas agindo com prudência, responsabilidade e amor sempre. Educação mediúnica 3. Atitude positivamente desaconselhável é de permitir que comunicantes enfermos ensaiem qualquer impulso de agressão. O impulso de agressão é simplesmente necessário que seja contido, mas o médium tem uma grande parcela de responsabilidade. Todos os componentes da reunião têm uma parcela de responsabilidade, que ao perceber que o médium está ficando meio diferente, tem que dar um apoio especial,
manter-se em oração, dar o passe, para que não aconteça o fato desagradável. Se a gente previne antes, converse amigavelmente com o médium. É importante que o dialogador e o médium estejam em boa sintonia, sejam aqueles mais amigos, para que não tenham determinados sabores. E muitas das vezes o espírito comunicante chega atacando o dialogador. Você é isso, você é aquilo, você não faz isso, você não faz aquilo. E o dialogador tem que manter a postura. Educação Mediúnica 4, lição 48. Dever inadiável: impedir que os manifestantes doentes sobrevenham à ordem com pancadas e ruídos que os médiuns psicofônicos conseguem facilmente frustrar. Então, as pancadas e os ruídos o médium tem que conter. Mas, conforme eu já disse antes, aconteceu, nada de brigar com o médium, nada de ser áspero com o médium. Conversar amigavelmente. Peça ao irmão que assuma o controle do espírito, que limite as suas expressões verbais, que impeça seus movimentos bruscos, amigavelmente. Para que tudo transcorra da melhor forma possível, essa interação tem que agir, tem que haver, tem que ocorrer. Porque, certa vez, eu conversando com uma amiga, ela, quando tomava uns golinhos, ela não frequentava a reunião mediúnica até então. Ela tomava uns golinhos e ficava muito exaltada. Então, ela foi tomar passe em casa. E ela tinha tomado uns golinhos no dia anterior, que era, se não me engano, Natal. E naquele dia, pós-Natal, o que sobrou dos golinhos ela tomou. E como ela gostava de desafiar aquela pessoa que estava lá para dialogar com ela, ela foi para o extremo da exacerbação, agredindo-se a si mesma. E depois, que saiu daquele transe, ela melhorou. Alguns dias depois, ela conversando com a pessoa que estava conduzindo o diálogo naquela reunião, aquela passe no lar, e ela falou assim: poxa, eu fui falar primeiro porque eu queria te afrontar. Aquilo que eu falei para você. Mas depois eu perdi totalmente o controle. Falei, aprende. Você quer afrontar a pessoa que está te trazendo um esclarecimento do Evangelho. À medida que você fez de conta que era um espírito, o espírito te tomou conta, e aí você passou aperto, você se agrediu. O diálogo foi-se dando diálogo, foi conversando com o espírito, e não foi fácil tirar o espírito, convencer o espírito a sair naquele dia, porque todas as técnicas usadas, devido à inexperiência daquele grupo lidar com situações adversas, trouxe bastante trabalho. Mas, no final, conseguiu-se. Mas, principalmente, a lição foi imorredora para aquela pessoa, para aquela nossa amiga, que naquele momento, por um vacilo, deixou-se levar por certos inconvenientes perigosos para o médium. Fazer de conta que vou dar uma provocada e tomou uma paulada. Desculpe fazer os trocadilhos. Educação Mediúnica 5. Os médiuns psicofônicos evitem, a todo custo, que qualquer período da reunião vergar a cabeça sobre os braços. O médium de sustentação fazer isso, menos mal, porque já citamos antes, um respeitável expositor espírita, respeitável conhecedor das técnicas mediúnicas, das técnicas psiquiatras, a gente evita falar o nome da pessoa, questão de direitos autorais e vários outros. A gente já citei vários nomes antes, e agora a gente vem citando os fatos, evitando citar o nome. Mas pelas dicas você já sabe quem é. Então, para quem está familiarizado com o movimento espírita. Então, o médium psicofônico, ele terminou de dar as 2 ou 3 comunicações dele, ele vergou sobre o braço sobre a mesa. Respeitemo-lo. Dei alguns segundos para ele repor suas energias e depois vamos chamar carinhosamente. Que de repente está incorporado por um espírito que não quer falar.
Chamá-lo carinhosamente. Nada de tocar, de sacudir, de bater com a mão assim, que é extremamente irritante. Chamar carinhosamente. Os médiuns de sustentação que por acaso vieram a fazer isso, mantenhamos o cuidado. Durante a reunião, mantenhamos neutros com relação àquela situação. E depois da reunião, nós vamos perguntar a ele os motivos dele ter debruçado sobre a mesa. Essa é a minha opinião. É a atitude mais sensata para os momentos de hoje, dentro de uma reunião mediúnica. Eu não gosto de radicalismo. Embora procuro ser o máximo fiel possível ao Kardec, e também a André Luiz, mas algumas coisas nós devemos flexibilizar para melhor entender. A questão de dormir é uma polêmica muito grande, mas é de extrema necessidade a vigilância para que nossas ações sejam compatíveis com a necessidade de todos. O bem-estar de todos é mais importante ainda. Para saber se o médium debruçou e ele trabalhou, é se quando ele melhora, ele está com aquele olho esbugalhado querendo bater em alguém, ou se ele está com cara de quem acabou de acordar, mas está com as energias refeitas. Essa é uma grande diferença para a gente saber onde ele esteve, o que ele esteve fazendo e quem estava assistindo, principalmente. Essa atitude favorece o sono, desarticula a cooperação mental e propicia ensejo a fácil hipnose por parte de enfermos desencarnados. Portanto, dormir é perigoso, dormir é inconveniente, mas recentes estudos mostram que algumas pessoas dormem, é fundamental que eles durmam na reunião. Vamos ter o bom senso, vamos seguir o que André Luiz fala, mas vamos ponderar a ação a tomar, vamos ponderar o nosso entendimento sobre as luzes que nos vêm hoje, com outras observações, com outros olhos que as pessoas trazem. Lembrando que o sonambúlico trabalha em desdobramento. Interferência de enfermo espiritual. Médium passa mal, médium toma fechada no trânsito, componentes da reunião passam mal, componentes da reunião tomam fechada no trânsito, melhor assim, que fica mais amplo. É interferência espiritual? Pode ser. Não podemos afirmar, então não podemos dizer, pode ser. E se pode ser, vamos estudar para a gente entender. No curso da manifestação de determinado espírito menos feliz, é possível, aqui já está dentro da reunião, né? É possível a interferência de outra entidade desditosa ou perturbada que começa arrebatadamente, por intermédio desse ou daquele médium psicofônico, ainda francamente habilitado ao controle de si próprio. Ainda fracamente habilitado ao controle de si próprio. Então o outro médium não está com controle pleno de si mesmo, o espírito incorpora, pelas mais variadas circunstâncias, e quer bater boca com outro espírito que está incorporado no outro. Fazer ameaças, dedurar. Os médiums, primeira coisa, tanto o médium A quanto o médium B, tente controlar na medida do possível. O dirigente e seus auxiliares e advogadores também vão fazer o possível para controlar sempre que possível as nossas ações e nossas reações, ou ação e reação daqueles médiuns, com a maior serenidade possível, apesar das bravejar e das trocas de acusações que possam ocorrer. É até bom deixar as trocas de acusações por alguns minutos, poucos minutos, desde que a gente consiga pegar o cerne da discussão, vamos dialogar para o esclarecimento dos dois espíritos. Vamos ver qual o conselho que André Luiz nos traz. Em alguns lances da desobsessão, o espírito que interfere chega mesmo a provocar elementos outros do conjunto, citando-os de forma nominal, para que se estabeleçam conversações marginais sem nenhum interesse para o esclarecimento. Aí, nós estávamos falando de um tópico, e agora vem outro tópico que o espírito pode trazer para nós, buscando fazer com que a gente tome determinados entendimentos, para que a gente observe, para termos determinados esclarecimentos e, principalmente, muita vigilância. Dentro desse processo de vigilância, de autodiscernimento e de nos prepararmos para o bem, vamos trabalhar intimamente para, se isso acontecer, mantermos-nos serenos e esperar que outro dialogador,
não mesmo o médium que foi provocado, vá atendê-lo e, se necessário, o médium provocado vai falar com aquele espírito serenamente, em paz, em harmonia. O dirigente tomará providências imediatas para que se evite desarmonia ou tumulto, designando, sem delongas, o assessor que se incumbirá da necessidade de solução ao problema, da necessária solução ao problema. A fim de que a interferência não degenere em perturbações, comprometendo a ordem e a segurança do esforço geral. Então, começou o espírito querer bater boca com alguém ou provocar alguém, serenidade de todos, o dirigente intuirá para A ou B dialogar com aquele espírito, ou mesmo, caso o provocado queira, e se o dirigente sabe que ele tem equilíbrio para conversar, permita. Nessa situação, todos trabalharão para a reconstrução, para o restabelecimento da ordem no ambiente. Todos colaborarão. Ninguém tem direito de rir, por mais que ele tente fazer rir, mantém sereno. Se ele faz alguma calúnia, alguma difamação, ou até mesmo revela algum ponto podre da pessoa, algum ponto negativo da pessoa, né? Talvez fique melhor falar assim. Tenhamos serenidade, tenhamos equilíbrio para não nos expormos a riscos perigosos de emaranharmos-nos em situações complexas de sintonia com as trevas. Mantenhamos em sintonia com a luz, mantenhamos em equilíbrio, conversando com serenidade, chamando aquele ser, aquele nosso irmão, à ordem, com amor, com carinho, com energia, sem sair do ponto, elevando-nos para a construção e edificação do bem. Desobsessão é um livro que nós devemos carregar no coração, procurar nos absorvermos sempre desses ensinamentos sagrados, tão importantes na participação de cada um de nós numa reunião mediúnica. E assim, que possamos estarmos sempre buscando nos esclarecer. No site da FEB, você pode encontrá-lo, assim como na livraria perto de você. Que a paz e a harmonia do Divino Mestre esteja nos envolvendo, nos fortalecendo para um manhã de amor, de paz e de luz. Que Jesus nos abençoe a todos.